Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB, se apresentando como pré-candidato ao governo de Minas. Bom dia, deputado. Bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. É um prazer, Delmo, estar aqui com vocês e parabenizar. A rádio está muito boa. A rádio está bombando. Eu sou um ouvinte da rádio e vocês estão de parabéns aqui com as informações. Muito obrigado. A gente fica feliz com as palavras. Deputado, o MDB viveu agora nas últimas semanas uma verdadeira guerra interna no partido, com posicionamentos que divergem entre alas da legenda, principalmente uma ala que está mais ligada ao presidente da Assembleia, também pré-candidato ao governo de Minas, deputado Adalclever Lopes, o vice-governador Antônio Andrade, que se apresenta como pré-candidato ao governo de Minas também, e o senhor agora apresentando a sua pré-candidatura. Ontem nós tivemos aí a dissolução do diretório estadual do partido, que era presidido justamente por Antônio Andrade. Pergunto para o senhor, de que lado o senhor se posiciona nessa celeuma? E segundo, isso não pode prejudicar ou já não está prejudicando o partido, essa eterna divisão do MDB? O MDB, quando se diz divisão, é porque é o partido que tem mais democracia interna. Nós temos diretórios em praticamente todos os municípios e no estatuto do partido ele prevê quando os membros do diretório eles decidem renunciar ao cargo, é necessário que coloque-se uma provisória até que seja feita uma nova convenção. E os membros do diretório decidiram isso. Isso é uma decisão estatutária, respeitando o estatuto e que respeita a democracia interna do partido. Certamente agora, quando foi necessário colocar uma provisória transitória, é bom dizer que é transitória, teremos convenções do partido o mais breve possível para eleger um novo diretório, para que a gente possa retomar o trabalho do partido através do diretório. Mas esta comissão provisória, ela foi formada por deputados estaduais, por deputados federais, que irá agora, neste momento pré-eleitoral, conduzir o partido nas decisões interna corporais do partido. Mas, deputado, ontem o presidente, até então presidente, né, do partido, o Antônio Andrade, ele convocou uma reunião para dizer que ia permanecer e que não ia acatar a determinação do presidente do partido, a nível nacional, o Romero Jucá, porque disse que isso não estava previsto, né, nas regras do partido, né, no regimento do partido. Então, como é que vai ficar isso agora, já que ele disse que não vai sair, não vai deixar a presidência? Não, isso é no momento, vamos dizer assim, no momento de estresse, no momento de sentimentos, né? O partido, ele é claro, dentro do seu estatuto, que ele prevê quando os membros do diretório, eles desistem do cargo, né? Eles renunciam ao cargo. E foram feitas mais de 70% dos membros do diretório renunciaram ao cargo, com assinatura em cartório, né, reconhecida firme em cartório. Então isso é só o calor do momento e agora é hora de nós sentarmos e tocarmos para frente. Que o mais importante é a decisão que nós teremos agora, que irá passar por todos, inclusive pelo ex-presidente Antônio Andrade, que estará colaborando nessa decisão coletiva. Na opinião do senhor, qual o caminho que o MDB em Minas deve tomar, então, a partir de todos esses fatos recentes? Qual a diretriz deve seguir o partido, deputado? Sim, nós estamos batalhando e lutando para ter candidatura própria do MDB. E essa candidatura própria, ela precisa de contemplar coligações para que possa dar competitividade para os deputados estaduais e os deputados federais. Isso que é importante. Teremos sim, estamos lutando para ter candidatura própria e essa decisão nós iremos tomar desta semana para a semana que vem e o início de agosto. Caso o partido decida coletivamente, com a participação de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ter candidatura própria, nós temos o nome do Adalclever Lopes, o meu nome, Leonardo Quintão, e do próprio Antônio Andrade, que pode ser os candidatos. O que o senhor está fazendo para se sobressair entre essas candidaturas internas, deputado? Olha, eu tenho trabalhado em Brasília muito para ajudar dentro da minha base eleitoral, que é o leste mineiro, a região metropolitana. Tem o caso do metrô, que nós podemos falar aqui. Temos aí um debate muito grande de infraestrutura para o nosso estado.
um debate econômico para o nosso Estado e uma reestruturação necessária que o Estado terá que fazer no próximo governo. É um trabalho que nós temos que fazer democrático, respeitando as pessoas, servidores públicos, mas nós todos sabemos que o Estado de Minas Gerais está numa situação econômica dificílima. Temos que facilitar para que tenhamos aqui novos investimentos no Estado. Infelizmente, a gente tem que facilitar o empreendedorismo no Estado. Isso já vem acontecendo, temos que reconhecer, mas nós precisamos de quem quiser investir no Estado de Minas Gerais, ele tem que ser bem acolhido, porque são essas empresas, esses empreendimentos, que irão gerar empregos para o povo de Minas Gerais. E nós temos que diminuir a burocracia. O que a gente vê, não apenas em Minas, mas no Brasil, é um excesso de burocracia pública que está inviabilizando o investimento no país e no Estado de Minas Gerais. O deputado, antes da gente falar até especificamente dessa questão do metrô, que foi apontada agora há pouco por um ouvinte, por mais de um ouvinte nosso, inclusive, eu queria falar um pouco mais da questão da política partidária em si. Diante dessas 3 candidaturas, ou dessas 3 pré-candidaturas que tem o MDB hoje, o seu nome, o nome do vice-governador Antônio Andrade, do presidente da Assembleia, Clever Lopes, eu queria saber qual é o diferencial do senhor. O que o senhor propõe de diferente desses outros 2 nomes, inclusive dentro do que Delma perguntou agora há pouco, para se diferenciar e para se sobressair? Qual a sua proposta diferente deles 2? Olha, como eu disse, o nosso Estado, nós temos aqui milhões de pessoas desempregadas. Eu acho que o que está afetando o povo brasileiro é o desemprego. Recentemente, essa semana, saiu uma pesquisa que mostra que aumentou em mais de quase de 12% a dependência dos mineiros e do brasileiro sobre as aposentadorias de membros da família. O que representa isso? Que os jovens e os adultos não estão conseguindo emprego. E nós temos que lutar em Minas Gerais para criar postos de emprego, de trabalho aqui, para que o mineiro possa ter renda. Esse que é o grande desafio que eu terei, sendo governador, para facilitar o investimento no nosso Estado. O que eu quero? Eu quero que Minas Gerais seja conhecida, reconhecida no Brasil e fora como o estado mais acolhedor de todo empreendimento, empresas, porque nós só teremos emprego em Minas Gerais para o povo mineiro se novas empresas se instalarem aqui. E o que eu vejo no Brasil, a burocracia pública, ela tem dificultado isso. Empresas estão indo para o Paraguai de Minas Gerais, Paraguai, aqui do lado, onde a energia elétrica é mais barata, onde é mais fácil trabalhar no país do que no Brasil. Isso nós não podemos aceitar. O Brasil hoje, infelizmente, o índice de desemprego é um dos maiores do mundo. E isso está afligindo o povo mineiro. Eu pergunto ao ouvinte, quem não tem dentro da sua casa o marido desempregado, a mulher desempregada, um irmão desempregado, né? Uma pessoa com 50, 60 anos desempregado. Então esse que é o grande desafio. Nós temos que gerar aqui riqueza no nosso estado, trazendo as empresas. Eu vejo, e volto a dizer, não apenas em Minas, mas no Brasil, empresas querendo vir, mas fica parado meses, anos na burocracia, e isso inviabiliza a geração de renda no nosso estado. Deputado, nós recebemos aqui pré-candidatos que se comprometeram em um ano resolver a questão dos salários atrasados dos servidores aqui do estado de Minas. Se o senhor for eleito, como o senhor pretende resolver essa questão que hoje é considerada talvez a pior, né, da administração no estado, servidores insatisfeitos, com salários parcelados ou atrasados? Olha, eu vejo que nós temos que rever toda a estrutura estatal. Quando o cidadão procura um serviço estatal, ele não consegue um serviço, primeiro, acessível, de boa qualidade. E nós temos que rever isso, nós temos que reduzir os cargos comissionados no estado de Minas Gerais. Isso existe em todos os estados, mas nós temos que valorizar o servidor público e nós temos que rever. Para que o servidor possa ter o seu salário em dia, nós temos que reduzir o máximo o desperdício. E ainda, a nível nacional, e no estado de Minas Gerais não é diferente, ainda existe muito desperdício na execução dos serviços. Nós temos que rever todos os contratos do estado de Minas Gerais para reduzir o custeio desses contratos. E eu tenho certeza, fazendo esse pente fino, nós podemos aí reduzir muito o custo do custeio da máquina pública. Mas eu volto a dizer, se o estado de Minas Gerais não crescer,
realmente nós teremos muita dificuldade no próximo governo. Crescer de que maneira? Gerar mais riqueza, empresas, instalando no Estado, pagando impostos, para que o orçamento do Estado possa aumentar. Com isso, com esse aumento, nós poderemos sim, em breve, quem sabe, já no ano que vem e já no outro ano, estar pagando o que é de obrigação do Estado para os servidores. Agora, é uma equação difícil de fechar, essa da questão do funcionalismo público, porque existe um pleito sempre por melhores salários, por melhores condições de trabalho, mas existe um Estado em crise. Só essas medidas de redução, de austeridade seriam suficientes, deputado? Não, não seriam suficientes. E eu volto a dizer, e a gente tem que ser transparente com os servidores públicos. Nós temos sim que dar o nosso exemplo, né? Nós temos que cortar na carne, nós temos que reduzir o que não é necessário e priorizar o que é necessário para o Estado. E o servidor público está na razão dele. Quem trabalha quer receber o que a Constituição determina em dia. Isso é o mínimo que o Estado pode fazer. Mas, infelizmente, o Estado está caminhando, né, para uma situação econômica muito ruim. Já estamos lá. Certamente, nós teremos que rever toda a estrutura estatal no próximo governo para, sim, garantir o pagamento dos servidores, que é prioritário, reduzir os desperdícios, que ainda, a nível nacional, e o Estado de Minas não é diferente, para que a gente possa reduzir os desperdícios e aumentar a eficiência pública. Deputado, qual vai ser o tratamento que o senhor vai dar se eleito aos prefeitos, por exemplo? Porque hoje em dia, o que é que a gente vê? Os municípios estão passando dificuldades, os prefeitos tentam um contato com o governo do Estado, com o governador Fernando Pimentel, até para ter uma satisfação. A gente acompanhou aqui uma guerra judicial, os municípios tiveram que entrar na justiça para poder rever os repasses dos recursos. Eu pergunto, como é que vai ser esse contato com o senhor já num primeiro momento, se eleito? Olha, o político, ele tem que atender as pessoas, né? Isso é o mínimo que eu tenho que fazer, caso seja eleito, é atender os prefeitos, atender os sindicatos, né, dos servidores públicos, e isso eu amo fazer. Eu amo sentar com as pessoas, debater os problemas e trabalhar juntos para solucionarmos esses problemas. O que eu prometo fazer é dialogar e receber. E isso eu vejo que é o mínimo que qualquer um pode fazer para a solução de um problema, que é sentar, analisar o problema e achar o caminho da solução. Deputado, o senhor falava dessa necessidade de austeridade, que hoje é um discurso quase que unânime entre todos os pré-candidatos ao governo de Minas que a gente recebeu. Nós precisamos cortar gastos. Mas a gente ainda tem uma estrutura de poder no Brasil muito ligada àquela questão da coalizão, dos governos de coalizão, que quando o sujeito ganha o governo, ele ganha, obviamente, como uma aliança. O senhor até falava da importância que tem alianças nesse processo, e ele precisa prestar contas àqueles partidos que o ajudaram a chegar ao poder. Por outro lado, a gente ainda tem até a própria questão do MDB, que é constantemente atacado e acusado de fisiologismo. Como é que o senhor pretende equilibrar isso, se for eleito, essa sede por cargos que existem ou que pode existir por parte dos aliados que eventualmente te ajudem a chegar ao governo e dentro do seu próprio partido, que, repito, muitas vezes é acusado de fisiologismo? Olha, o que a gente tem que fazer é chamar todos os aliados e mostrar o problema do Estado. E esse problema não será apenas meu, caso seja eleito governador, será de todos. E dentro da democracia, você tem sim que dialogar com todos. E quando você, através de uma maneira transparente e com regras, você mostra a dificuldade, porque Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, ele está numa situação de solvência, situação dificílima como nunca esteve, e está aproximando cada vez mais para inviabilizar o pagamento. Hoje é parcelado. Vai começar a atrasar os pagamentos dos servidores públicos daqui para frente, porque nós temos vários problemas que precisam de ser solucionados. Então isso é a forma democrática de debater com os aliados, é mostrar o problema. E nós juntos, o que nós temos que fazer é reduzir o desperdício, que existe muito no poder público, não apenas em Minas, mas isso é um problema crônico no Brasil. Nós temos que comprar melhor, o Estado tem condição hoje de comprar melhor as mercadorias. E segunda coisa, trazer mais eficiência e priorizar o que fazer, né? Então isto é que é possível ser feito agora, mas se nós não tivermos crescimento econômico com instalação de novas empresas no Estado,
Para tanto, Minas Gerais, caso eu seja eleito, irá se tornar o estado mais fácil de se investir, o estado melhor de se investir e o estado mais acolhedor para que empresas se instalem aqui, contratem o povo mineiro e, através disso, pague o seu ICMS, os impostos, que é o caixa do Estado. O Estado não vive. O Estado vive de quê? São de impostos pagos, né, por empresas instaladas aqui, que isso paga o servidor, pagando o servidor, a economia gira. Nós temos que entender, o Estado vive de quê? O Estado vive da iniciativa privada. Não existe Estado sem pagamento de impostos. E pagamento de impostos ele é feito através da geração de trabalho, de renda, e as empresas é que mantêm essa estrutura. Deputado Leonardo Quintão, nós estamos conversando aqui com o deputado federal, ele que é pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB. Deputado, se o senhor for eleito, por exemplo, vamos falar agora de Belo Horizonte, da capital do metrô, que era o assunto que o nosso ouvinte questionava agora há pouco. O José Cordeiro e também o Anderson Luiz Ramos. É um gargalo hoje aqui na cidade, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte não tem um metrô ampliado. Mas eu pergunto, o senhor faz parte da bancada mineira. Sim. E muito se fala que a bancada mineira não teve força para ajudar a viabilizar essa ampliação do metrô aqui em Belo Horizonte. Então, enquanto governador, o que o senhor acredita que conseguiria fazer de diferente? Veja bem, eu entendo profundamente o metrô de Belo Horizonte. Nós tivemos avanço. É bom dizer que o metrô de Belo Horizonte é o metrô que tem a menor tarifa do Brasil. Se você vê a tarifa que é pago no metrô e a tarifa que é pago no ônibus, ela é a metade. Então isso é um ganho, sim, para quem usa o metrô. Há alguns anos atrás, eu fui o relator de uma comissão do metrô de Belo Horizonte. E qual que é o problema? É simples e claro. O estado de Minas Gerais, junto com os municípios de Betim, Contagem e Belo Horizonte, precisam de criar um consórcio e assumir o metrô. E o estado e os municípios, eles têm que entender isso, porque o grande problema é que acolhendo o metrô para um consórcio, e tem que ser consórcio, não pode ser municipal, que são 3 municípios, e estadual, porque envolve os municípios. Há uma grande transferência previdenciária, uma dívida quase bilionária, e isto tem que ficar com a União. Precisa que o futuro governador, ou o atual governador, ele lidere essa composição e assuma isto. E defender que este ônus previdenciário dos servidores da CBTU fiquem com a União. Este que é o grande gargalo. Mas tivemos avanço. Agora, recentemente, ano passado, ou ano retrasado, tivemos novas composições do metrô, que foram investimentos de mais de 100 milhões de reais que já chegaram aqui. Então, o que nós temos que fazer é expandir a linha de metrô até Betim, fazê-la chegar até Ribeirão das Neves. Para tanto, precisa que o governador lidere essa proposição. Pois é, deputado, até diante disso tudo, dessa necessidade, da criação de um consórcio, são propostas que nos parecem interessantes. Mas o investimento, será que o Estado, o município teriam condição? Ou ainda assim esse dinheiro viria da União para cá, para que Estado e municípios tocassem essa obra em formato de consórcio? Até porque, seja via federal ou via estadual, municipal, seja lá o que for, o dinheiro não chega. Olha, o que precisa realmente é dos 3 prefeitos sentarem junto com o governador e criar esse consórcio. É a única solução jurídica. Segundo, pode ser feita uma concessão do metrô. É que eu recomendo, é que eu irei defender. Porque o poder público, cada dia mais, está com menos recursos para fazer obras de infraestrutura. E essa crise econômica que o Brasil enfrenta e que o Estado de Minas enfrenta, ela irá demorar no mínimo de 5 a 10 anos para que a gente possa vencer juntos. Deputado, como desvencilhar, por exemplo, o senhor falando do poder público, tal, a gente tem aí o governo do presidente Michel Temer, que ele está muito desgastado. As pesquisas mostram aí a impopularidade dele passando dos 70%, né, com a população. Como desvencilhar isso? O MDB nos estados, do MDB nacional, para que realmente consiga viabilizar a campanha diante dos eleitores? Olha, o que eu estou fazendo é mostrando o meu trabalho. Né, a capacidade de trabalho que nós temos em Brasília e aqui. Conheço profundamente como funciona o Orçamento Geral da União, fui deputado estadual, fui vereador em Belo Horizonte, e é isso que a gente pode fazer neste momento. Certamente, no momento adequado, durante o período eleitoral, nós teremos a oportunidade de mostrar as nossas propostas para os eleitores de Minas Gerais. E o que o senhor pensa dessa pré-candidatura do MDB que está colocada à presidência da República, do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Hoje mesmo a gente noticiou aqui, logo na abertura
cobertura do jornal por volta das 6 horas da manhã, que ele enfrenta resistências até mesmo dentro do próprio partido. O senador Renan Calheiros está fazendo uma contra-campanha aberta a Henrique Meirelles. Qual o posicionamento do senhor? Olha, o MDB é o maior partido do Brasil e isso é democrático. Todo mundo tem o direito de querer apoiar ou não querer apoiar. Mas o posicionamento de Leonardo Quintão? Nós iremos apoiar o Henrique Meirelles aqui em Minas Gerais, mostrando o que foi feito na economia, o ajuste da economia. O Brasil estava indo para uma situação econômica de recessão e em pouco tempo o Henrique Meirelles, liderando a economia, ele conseguiu estabilizar. Tá bom? Não. Tá péssimo ainda, vamos dizer assim. Tem que melhorar tudo, mas nós estávamos indo para uma situação de solvência. O Brasil reduziu em 3 anos quase 10% do PIB. E quando o Henrique Meirelles se tornou ministro da Fazenda, ele conseguiu estabilizar a economia. E este ano, ano passado, nós já estabilizamos, já tivemos um crescimento ainda pequeno. Este ano teremos um crescimento ainda pequeno devido à greve dos caminhoneiros, mas graças a Deus a economia está estabilizada. Está muito desemprego ainda, o povo brasileiro está sofrendo, o mineiro está sofrendo muito ainda, mas graças a Deus nós podemos aí daqui para frente estabilizar a economia como já está estável e colocar a economia num potencial crescente para gerar emprego para o povo mineiro. Para a gente encerrar a entrevista, deputado, a gente já está chegando ao final, com essa comissão provisória que vai comandar o MDB, pelo menos até as convenções, foi escolhido o deputado federal Saraiva Felipe como presidente. E a gente ouviu falar que o senhor seria um presidente do partido. Por que o senhor acabou não chegando à presidência do partido em Minas? Olha, isso é muito simples. Nós sentamos lá, o Saraiva seria o presidente. Num determinado momento ele desistiu de ser e num outro determinado momento ele quis ser novamente. E, novamente, é a democracia do partido. E nós somos um grupo agora que queremos realmente fazer o que é melhor para o partido, melhor para os prefeitos do MDB, para os vereadores do MDB, de uma forma transparente. E com todos, não iremos aqui excluir ninguém. Muito bem. Conversamos hoje aqui com o pré-candidato ao governo de Minas, o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB, pela primeira vez aqui no Café com Política. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Um prazer, Delma. Novamente, Rodrigo, parabéns aí pelo estrutura da rádio e sou um ouvinte de vocês aqui. Parabéns pela maneira democrática e transparente que vocês vêm informando o povo aqui da região metropolitana e de Minas Gerais. Obrigado. E que Deus nos abençoe. Amém.